Aleluias. Glória a Jesus. Aleluias. Senhor amado, quebra, meu Deus, toda a barreira, todo o bloqueio das trevas, quebra em nome de Jesus. Senhor, queremos ser fervorosos de espírito, fervorosos na oração, fervorosos na adoração, no louvor, no serviço do Senhor. Meu amado, que nosso coração venha a arder pela Tua palavra, pela Tua presença. Senhor amado, quanto amo a Tua lei, é minha meditação em todo o tempo. Senhor amado, fala conosco, faz-nos aprender mais da Tua palavra, faz-nos decorar a Tua palavra. Senhor, é mais doce do que o mel e o licor dos favos. Também por esta palavra é demonstrado o Teu servo, e em guardá-la a grande recompensa. Senhor amado, em nome de Jesus, fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Diga glória a Deus. Quinta passada, meditamos longamente no versículo 19. Havendo Labão ido a tosquear as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Lembramos aos irmãos que na família de Abraão, um pecado que eles abandonaram mesmo foi o pecado da idolatria, o politeísmo, ter vários deuses. Eles eram únicos na terra. Diga glória a Jesus. Irmãos, a primeira religião monoteísta a existir na terra foi o judaísmo. Isso a história reconhece. Então Abraão foi o primeiro homem a ter um só Deus, depois que as civilizações se estabeleceram, depois de Noé, depois do dilúvio, depois que as nações se dividiram sobre a terra, Deus chamou Abraão para que ele tivesse um único Deus. Fala para o irmão do lado, um único Deus. É que nós vemos uma pessoa que veio a fazer parte da família de Abraão, parte da família da promessa, se metendo em idolatria. Falamos muito sobre idolatria. Irmãos, idolatria é rebelião. Fala para um lado, idolatria é rebelião. Idolatria é colocar qualquer coisa de nós com valor, de modo tal a nos desviar do rumo. Irmãos, o conceito mais amplo de pecado é errar o alvo. Então tudo aquilo que nos faz errar o alvo é pecado. Existem coisas que, consideradas isoladamente, não são pecaminosas. Futebol não é pecaminoso em si. Agora, se você é idólatra de futebol, isso é muito sério. Faça misericórdia. Isso te faz errar o alvo. Você deixa das coisas de Deus porque fica pensando em Corinthians ou Palmeiras. Fala assim, misericórdia. Só pelo sangue. Diga glória a Deus. Então temos aqui uma mulher que estava se metendo em idolatria. Os ídolos de seu pai. Ídolos familiares. Fala para um lado, existem ídolos familiares. Esses ídolos tinha logicamente um quê de superstição, porque as pessoas achavam que esses ídolos traziam sorte. Esses ídolos faziam com que a família fosse bem sucedida. Irmãos, a idolatria para o nosso Deus é de absurda ignorância. Salmo 115 fala longamente sobre os ídolos que têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem. Semelhante a eles se tornem todos os que os fazem e todos os que neles confiam. A idolatria cega a pessoa. Isso falando em ídolos, em estátuas. Mas, irmãos, existem os ídolos familiares. As famílias elegem aquilo que para a família é importante. Existem famílias que idolatram a cultura, diplomas, outras que idolatram dinheiro, posição social. Tem famílias que idolatram ter muitas mulheres, ter muitos casos, ser adúltero. Fazem misericórdia. Tem famílias que idolatram a manha, a malandragem. Quanto mais falador, quanto mais enrolador,
mais bem visto pela família. Ídolos familiares. Deus quer destronar a todos eles em nome de Jesus. Fala para o mundo do lado, Deus quer tirar os ídolos da tua família. Irmãos, infelizmente, podemos nos converter ao Senhor, mas manter alguns valores. A pessoa se converte, mas alguns valores que ficaram arraigados na família, coisas que a família acha importante, mas nada tem a ver com a palavra de Deus. Isso pode permanecer, isso pode acabar se tornando um ídolo, isso pode nos fazer errar o alvo. Foi o problema de Raquel, que estava indo embora da casa do pai, mas não estava se desvinculando daquilo, queria permanecer com aquela herança espiritual maligna. Repita comigo, toda família tem uma herança espiritual. Ídolos dominavam a família de Labão, e tanto era sério que ele foi atrás. Irmãos, o texto que nós já lemos, quando Jacó falou com Raquel e Lia, elas estavam indignadas com o pai delas, dizendo assim: que sorte ou que herança temos nós na casa de nosso pai? Não nos vendeu ele como escravas e não comeu ele todo o nosso dinheiro? Elas estavam bravas com o pai porque elas se sentiam usadas, não se sentiam amadas. Quando fugiram, o Labão ficou furioso e foi atrás dos deuses. Ele fez uma cena com Jacó, porque ele tinha tirado as filhas e os netos sem dar-lhe tempo de se despedir, mas na verdade ele foi atrás dos ídolos. Então ele era um homem muito materialista, um homem muito ganancioso. Aliás, isso foi desde que Jacó chegou, foi só Jacó chegar e se dedicar ao trabalho que o Labão já se aproveitou. Fala sem misericórdia. Ídolos familiares, ele foi atrás desses ídolos, e Raquel queria levar esta herança espiritual. Irmãos, isso aqui é muito sério. A Epístola de Pedro diz assim: aquilo que por tradição recebemos de nossos pais, nós temos que ser libertos disso. Irmãos, existem coisas mais grosseiras. Diga glória a Deus. Existem famílias com problemas seríssimos de alcoolismo, outras com problemas de vício de cigarro, outras com problema de divórcio. As pessoas se convertem, esses erros assim mais gritantes até são fáceis de serem evitados. Agora existem coisas mais sutis, mas são coisas que nos acompanham, e o Senhor quer nos libertar. Fala para um lado, Deus quer te libertar. Diga glória a Jesus. Ídolos, irmãos, coisas que se arraigam na família. O que tem em muitas famílias é um apego ao materialismo. As pessoas até se convertem, e daí para elas assim, tem valor as coisas de Deus, tem valor de ir na igreja, mas fica assim uma mensagem não dita, que o que tem valor mesmo é ter dinheiro. Fala assim, misericórdia. E existem mensagens que os pais passam para os filhos sem palavras, e os filhos percebem isso. Mas, irmãos, são coisas que contrariam a vontade de Deus, e são coisas que atraem maldição. Nós precisamos detectar isso em nossas vidas, irmãos. Só que isso é uma coisa assim difícil de ser vencida, que tem que ser combatida com perseverança, porque são erros pegajosos. Diga glória a Deus. Irmãos, Raquel já casada, com um filho que ela ganhou do Senhor por um milagre de Deus, indo embora, se desvencilhando de tudo aquilo, se sentindo desprezada por seu pai e ainda arraigada com aquela idolatria. Para os irmãos verem como isso é algo difícil, mas tem que ser combatido. Fala para o mundo do lado, tem que ser combatido. Diga glória a Jesus. Defeitos familiares comuns: fofoca, intriga, crítica, maledicência, farpas em misericórdia. Mas, irmãos, nós somos crentes.
E esses erros não podem, sim, se tornar proverbiais e pitorescos. Eles são erros, é pecado. E se nós queremos amadurecer no Senhor, o Senhor nos força a passos decisivos. Por que os membros de uma família têm mania de criticarem-se uns aos outros? Irmãos falam nas costas dos irmãos, cunhados falam nas costas dos cunhados. Quando está um na frente do outro, a hora que vai embora, mas ele está mesmo, ele é isso. Faz misericórdia. Não acontece isso na tua família? Nossa, como você é santo. Faz misericórdia. Mas irmãos, isso tem que ser arrancado em nome de Jesus. O defeito da crítica, Jesus quer arrancar de nós. Diga glória a Deus. A raiz da crítica está na soberba. Criticamos os outros porque nos sentimos melhores do que eles. Aliás, soberba é um ídolo familiar muito grande. Irmãos, essa história de um membro da família defender outro membro da família, mesmo que o outro esteja errado, defender contra tudo e contra todos. Irmãos, isso é de uma soberba fenomenal. Por quê? Porque é da tua família. Então é o eu e o teu que tem que ser exaltado acima de qualquer outro. Não. Fala para nós assim, não. Isso não é de Deus. E Deus não se agrada disso. Diga glória a Jesus. Irmãos, vemos isso às vezes até na igreja. A criança vai lá para o fundo. Daí depois vem a professora falando para o pai assim, com todo jeito. Olha, o teu filho está meio assim. E diz alguma coisa assim, muito timidamente, né? Porque sabe como isso é delicado. Daí o pai assim, assim, como você está falando isso do meu filho? Faz misericórdia. Você acha que seu filho... Irmãos, e tem pai que diz assim, eu conheço muito bem meu filho. Nossa, como você é bom. Eu não digo isso dos meus. Você nem se conhece. Como que você conhece teu filho? Pergunta assim, hein? Pergunta, irmão, assim, hein? Nem conhece. Eu conheço meu filho. Misericórdia, que é isso? Diga glória a Jesus. Quantas coisas que as crianças fazem que nos surpreendem. Aliás, quanta coisa que nós fazemos que nos surpreendem para ficarmos com isso. Diga glória a Jesus. Isso é ídolo familiar, isso é ídolo de soberba. Isso tem que ser quebrado, tem que ser rejeitado em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, o assunto sobre o qual tratamos semana passada, só queria dar mais um toque aos seus irmãos. O Senhor tem me tocado muito sobre a questão do misticismo. O Senhor quer tirar de nós o ídolo do misticismo. Fala para nós assim, misticismo. Irmãos, um problema sério que acarreta falsa profecia no meio dos crentes é o gosto que os crentes têm pelo misticismo, por tudo aquilo que tenha um ar de sobrenatural. Mas, irmãos, isso é errado, porque isso tem raízes fortíssimas no paganismo. A pessoa veio do mundo e a pessoa gostava de coisas místicas, ia em centro espírita, esse negócio de leitura de mãos, e não sei o quê, e baixava o espírito, e não sei das quantas, e daí vem para a igreja. Irmãos, só que Romanos 2 diz assim, que é o vosso culto racional. Diga glória a Jesus. Mas culto racional não é um culto frio, de forma alguma, mas é um culto que nos toma por inteiro, mente, alma, espírito, vontade, corpo, que não anula a mente, não anula o raciocínio, jamais. Diga glória a Jesus. Irmãos, qual a vantagem de ser batizado no Espírito Santo? Toda e sempre haverá vantagem. Diga glória a Jesus. Por quê? Qual a maravilha de ser batizado no Espírito Santo, de ter o Espírito Santo de Deus dentro de si? A adoração é fervorosa, a adoração é intensa. Quando você lê a palavra de Deus, Provérbios 1:23, abundantemente derramarei sobre vós o meu Espírito e vos farei saber as minhas palavras. Irmãos, a oração é fervorosa. Sede fervorosos de Espírito servindo ao Senhor. Romanos 12:13. Diga glória a Jesus.
o louvor se derrama, a pessoa se derrama na presença do Senhor. Agora, irmãos, o problema é quando a pessoa focaliza a importância do batismo no Espírito Santo, vinculando essa importância com os dons. Irmãos, isso se torna um perigo sério, porque se torna um desvio, e a raiz disso está no apego ao misticismo. Fala para nós assim, misticismo. Diga glória a Jesus. Senhor amado, irmãos, comentamos com os irmãos quinta-feira passada, o maior dos profetas, pelas palavras de Jesus mesmo, em Mateus 11:6, dentre os nascidos de mulher não veio quem seja maior do que João Batista. E Jesus disse, a lei e os profetas duraram até João. Quer dizer, Jesus disse claramente que João Batista era um dos profetas. Só que João Batista nunca entregou uma mensagem profética dizendo, assim diz o Senhor. Mas, João capítulo 10, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse de Jesus era verdade. Diga glória a Jesus. João Batista nunca precisou começar um discurso profético falando assim diz o Senhor. Não, ele falava como se as palavras fossem dele mesmo, mas eram completamente verdadeiras. Diga glória a Jesus. Irmãos, é neste caminho que o Senhor quer nos conduzir. Fala para um lado, neste caminho o Senhor quer te conduzir. Diga glória a Jesus. Se o Senhor nos traz alguma coisa ao coração para nós entregarmos ao irmão, nós podemos muito bem chegar ao irmão e dizer assim, irmão, eu creio que o Senhor tem colocado no meu coração para te dizer isso. E dizer a palavra sem nenhum ar de sobrenatural. E você sabe, meu amado, que nós não gostamos disso? Fala assim, viu? Você sabe que se alguém falar a palavra nesse tom, o outro não vai dar muita importância? Agora, se chega a pessoa, pula do púlpito, salto de 5 metros, bate os pés no chão, levanta os braços, daí você já tem um arrepio. Fala assim, misericórdia. Quer dizer, o que você gosta é disso. Não é do conteúdo da mensagem, é do jeito, mas esse jeito é um jeito místico. Meu amado, e sabe que muitas pessoas já nos disseram, ai pastor, quando acontece esse tipo de coisa eu fico meio assustado na igreja, porque quando eu ia em centro espírita era igualzinho. Fala assim, misericórdia. Então, nós podemos mudar isso em nome de Jesus? Irmãos, eu tenho o dom de profecia, eu digo aos irmãos, uma pessoa pode profetizar, tendo uns estremelique, ou falando com os olhos abertos, olhando nos olhos, com a maior calma e serenidade. Lógico, às vezes a mensagem é muito pesada, não é tanta serenidade assim, mas é possível. Diga glória a Jesus. Amém. Irmãos, nós precisamos ser libertos do ídolo do misticismo. Diga glória a Jesus. Irmãos, o nosso desejo pelo sobrenatural pode nos levar a um desvio. Diga glória a Jesus. Então, todo cuidado é pouco. Fala para um lado assim, todo cuidado é pouco. Glória a Jesus. Irmãos, e se esta palavra que eu estou te falando, se isso causa em você um certo esfriamento, ai pastor, sabe que o senhor fica falando essas coisas assim, sabe que me dá assim até um certo desânimo, você só está dando um atestado de que você está desviado. Quer dizer, não é a verdade de Deus que te fascina, são as manifestações tidas por espirituais. Diga glória a Jesus. Irmãos, você sabe como, quando nós percebemos com mais facilidade que o misticismo não leva ninguém a nada, quando você quer evangelizar alguém do seu serviço que é assim, muito avesso às coisas espirituais, e você quer transmitir a verdade de Deus a essa pessoa, então você vai com todo o esforço, você pede sabedoria a Deus, você usa os argumentos, você vai com tato, você vai com calma, e quando você pensa em trazer a pessoa no culto, você fica assim meio assim, ai, o que vai acontecer nesse culto? Jesus de Nazaré.
Fazei misericórdia. Porque quando começa alguma coisa esquisita, você já fica todo temeroso. E tem um quê de verdade nisso. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, o Senhor quer nos libertar disso. Irmãos, Deus quer que nós tenhamos amor pela verdade. Fala para o irmão do lado, amor pela verdade. Diga glória a Jesus. O amor pela verdade tem que ser maior do que o amor pelos dons do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, sabe como que acontece conosco? Eu digo por mim. Nós assim temos tanto desejo de que Deus haja sobrenaturalmente em nosso meio, que quando começam assim coisas sobrenaturais, se nós assim formos 100% honestos, nós vamos dizer assim: tem umas coisas meio esquisitas nesse negócio. Se nós formos 100% honestos, mas no nosso desejo da manifestação sobrenatural, a gente finge que não vê o que está esquisito para ficar com aquilo. Mas aí que reside o erro. Fala para um lado, aí que reside o erro. Nós não podemos deixar esse nosso desejo pelo sobrenatural nos cegar. E é uma cegueira voluntária. Mas nós temos que sempre ser 100% honestos. Fala para um lado, 100% honestos. Diga glória a Jesus. Irmãos, principalmente nesses últimos dias, nós temos que ser cada vez mais verdadeiros, e nós temos que ficar com cada vez mais o que é verdadeiro. Irmãos, às vezes alguém nos entrega uma mensagem tida por espiritual, e a mensagem tem várias impropriedades, tem várias coisas que não é bem aquilo que está sendo dito. Mas o nosso desejo de achar que é Deus falando conosco, nós ouvimos e nós, no nosso entendimento, a gente vai esticando a mensagem, adaptando a verdade. Não é bem verdade o que foi dito, mas a gente dá um jeito nela. Não faça isso. Fala assim, não faça isso. Não faça isso. A forma mais honesta, como já dissemos semana passada, seria dizer à pessoa: não é bem isso que você está falando, eu vou orar. Se o Senhor quer falar comigo, eu vou pedir para que Ele use uma pessoa que seja mais exata nas palavras. Diga glória a Jesus. E Deus usa. Diga glória a Jesus. Então, o nosso amor pela verdade tem que ser de forma tal que acabe até estimulando aqueles que recebem palavras de Deus, que sejam cada vez mais exatos. Fala para um lado, cada vez mais exatos. Você não concorda comigo? Diga glória a Jesus. Então isso é uma busca. E para isso, irmãos, voltando aqui ao texto, para isso nós temos que abandonar os ídolos. E o ídolo que nos pega neste particular é o misticismo. Diga glória a Jesus. Para encerrar este parênteses, digo aos irmãos o seguinte: não estou de forma alguma defendendo a frieza. De forma alguma, irmãos, desde que o Senhor me concedeu os dons do Espírito Santo em 1991, diga glória a Jesus, já faz um tempinho. Irmãos, muita coisa mudou, e o principal que mudou na minha vida foi o desejo de ler a palavra, porque, irmãos, sempre que eu vou ler a palavra de Deus, eu sinto Deus falando comigo, sempre, todas as vezes. E outra coisa que mudou, irmãos, foi o louvor. Sempre que eu vou louvar ao Senhor, eu sinto o Espírito Santo de Deus, sempre. Irmãos, este é o maior valor que o Espírito Santo pode nos dar. Amor à palavra de Deus e amor à adoração ao Senhor. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Continuando a história, versículo 20: esquivou-se Jacó de Labão o arameu, porque não lhe fez saber que fugia. Fugiu ele com tudo o que tinha, levantou-se, passou o rio e pôs o seu rosto para a montanha de Gileade. Israel
Tem Israel, tem o Rio Jordão e tem a Transjordânia e depois vem a Síria. Então Jacó estava vindo da Síria por este lado, então ele haveria de chegar nas montanhas de Gileade, que é na Transjordânia, é em Israel, mas depois do Rio Jordão. Diga glória a Jesus. Então Jacó estava fugindo. Por quê? Porque haveriam muitos constrangimentos que ele queria evitar. Jacó fez bem em fugir. É difícil, a palavra do Senhor não tece um juízo de valor sobre o fato dele estar fugindo. Diga glória a Jesus. Se os irmãos forem ver nos comentários, tem comentaristas que defendem e tem outros que reprovam. Os que defendem dizem o seguinte: o relacionamento de Jacó com Labão foi complicado desde o começo. Muita mentira e muitos interesses escusos entraram nessa história. Se Jacó tentasse um jogo direto, um jogo limpo, com quem não é limpo não dá certo. Dizem os comentaristas que aprovam. Os comentaristas que defendem: ao servo de Deus não convém fugir. Diga glória a Jesus. O que podemos comentar sobre isso? O servo de Deus pode fugir? Sim ou não? 1 Timóteo 6 diz: foge dos desejos da mocidade. Diga glória a Jesus. Tem hora que o crente tem que fugir, sim. A hora que ele está num ambiente, ele sente que aquilo vai ser ambiente propício para o pecado, ele tem que fugir. José do Egito fugiu quando a mulher de Potifar o atacou. Mas Neemias disseram assim: esconde-te dentro do templo, porque esta noite virão matar-te. E Neemias respondeu: um homem como eu fugiria? Ele não aceitou fugir. Davi, quando estava em Jerusalém e ouviu que Absalão vinha com um exército para tomar a cidade e matá-lo, Davi fugiu, porque ele sabia que se ele ficasse na cidade ele haveria de ser morto. Então é um assunto que não dá para ser taxativo. O servo de Deus pode fugir? Depende. Peça orientação específica de Deus em cada situação. Diga glória a Jesus. Por exemplo, um pai com filhos está num bairro impróprio. Este pai deve fugir? Este pai deve se mudar? Eu já vi muito gente dizendo assim: não, porque esse foi o lugar que Deus me deu e o Senhor vai me dar vitória aqui, não sei o quê. E não deu certo, porque daí os filhos se descambaram por causa da má vizinhança, das más companhias. Diga glória a Deus. Então é necessário buscar a direção de Deus. Não tem uma resposta definitiva a dar sobre isso. Jacó fugiu. Versículo 22. No terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Ele tomou consigo seus irmãos e atrás dele seguiu o seu caminho por 7 dias. Quer dizer, já fazia 10 dias que Jacó tinha saído. Estimam os comentaristas que Jacó já tinha percorrido 250 quilômetros nesses 10 dias quando Labão o alcançou. Alcançou-o já nas montanhas de Gileade. Jacó já estava bem perto de sua casa, casa de seu pai. Versículo 24. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos de noite, e lhe disse: guarda-te que não fales a Jacó nem bem nem mal. Deus se interpôs neste caminho. Deus defendeu Jacó em sonho para Labão e disse para Labão: cuidado com ele, não fale nem bem nem mal. Por quê? Porque sobre Jacó estava a bênção de Abraão. Benditos os que te abençoarem, malditos os que te amaldiçoarem. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, esta benção é específica dos judeus. Já comentamos sobre isso quando estudamos Gênesis 12. Essa bênção está sobre os judeus até hoje. Irmãos, quanta perseguição os judeus já tiveram. Irmãos, até hoje eu recebo essas notícias no celular, notícia que vem de jornal. E a semana passada era só sobre Israel por causa daquelas questões. Então, vamos, até hoje Israel é primeira página nos noticiários, é assunto mundial, tudo que diz respeito a Israel. Eu vi um comentário dizendo assim:
Israel tem 6 milhões de habitantes e está plantado no meio de 380 milhões de árabes. Fala assim, glória a Jesus. E estão lá até hoje, firmes. Porque poderoso é Deus para o sustentar. Diga glória a Jesus. Em 1966, todo o mundo árabe se levantou contra Israel. Irmãos, 380 milhões contra 6 milhões é covardia? Lógico, né? Os 380 milhões não têm a menor chance. Diga glória a Jesus. Eles declararam guerra a Israel, a guerra durou 7 dias. Os árabes foram vergonhosamente derrotados em 7 dias. Diga glória a Deus, porque Deus os defende. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então fala para o irmão do lado, Deus tem que te defender. Deus tem que te defender. Porque Deus defendeu Jacó, porque tinha aliança com ele, porque Deus gostava de Jacó. O Senhor me falou assim hoje à tarde, porque tão encarecidamente me amou, eu também o livrarei. Poloei no alto retiro, porque conheceu meu nome. Salmo 91. Se você amar a Deus, se você convencer a Deus do teu amor, Ele vai cuidar de você. Diga glória a Jesus. Então, Deus falou com Labão em sonhos. Então, irmãos, Deus pode falar com qualquer um. Deus pode falar até com teu chefe em sonhos. Diga glória a Jesus. Então, entregue tudo nas mãos de Deus. Fala para um lado, entrega tudo nas mãos de Deus. Guarda-te que não fales a Jacó, nem bem nem mal. Versículo 25. Alcançou, pois, Labão a Jacó. Como que Labão conseguiu alcançar? Porque Jacó estava com um monte de rebanhos com crianças pequenas e um monte de filhos. Então ele tinha que andar devagar. E o Labão foi como se fosse um exército. Armara Jacó a sua tenda naquela montanha, armou também Labão com os seus irmãos a sua tenda na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: que fizeste, que te esquivaste de mim e levaste as minhas filhas como que cativas pela espada? Aqui o Labão está exagerando o discurso, porque as filhas não estavam cativas de jeito nenhum. Antes de ir embora, Jacó perguntou se elas queriam ir e elas deram o maior apoio. Diga glória a Jesus. Aliás, irmãos, este tipo de discurso de Labão é o discurso do exagero para tentar convencer o outro. Ainda hoje, no período lá na casa de operação, o Senhor nos falou sobre isso. Falou hoje à noite aqui também, né? Amor à verdade. Fala para um lado, só fale a verdade. Irmãos, o livro de Apocalipse, capítulo 15, fala do Cordeiro e os remidos do Monte Sião, acho que é 14 ou 15, Apocalipse 14 ou 15. E diz lá que aqueles remidos, eles são irrepreensíveis, na sua boca não há engano algum. Irmãos, nós temos que falar da forma mais precisa também. Nós precisamos tirar todo o exagero das nossas palavras. Precisamos tirar tudo aquilo que não é verdade. Pois hoje eu levantei às 6 horas da manhã e fiz 1 milhão de coisas. Tá, na verdade você levantou às 6h40 e não fez 1 milhão de coisas, fez bem menos. Então o que você falou é impróprio. Não é próprio de um crente dizer. Ao invés de dizer 6, diga 6h40. É que 6 é mais dramático, né? Mas é mentiroso. Faça misericórdia. Fale a verdade. Quanto você pagou nisso? Eu paguei 20. 29,90, né? Faça misericórdia. Mas como quem compra quer sempre contar vantagem para o outro, eu paguei 20. 29,90. Por que não arredondou para 30 então, né? Faça misericórdia. Não, mas irmãos, isso não é próprio. Isso o mundo faz. Fala para um lado, você não é do mundo. Diga glória a Jesus. Ser mais exato nas palavras. Versículo 27. Por que fugiste ocultamente, te esquivaste de mim? Não me fizeste saber, para que eu te enviasse com alegria e com cânticos e com tamboril e com harpa? Meu Deus, que exagero!
Fala assim, misericórdia. Até parece que o Labão ia fazer toda essa festa, né? Mas ele estava fazendo um melodrama. Fala para nós assim, Deus não gosta de melodrama. Sabe essas coisas de família? Aliás, estamos falando sobre isso, o Senhor quer nos libertar. Pais às vezes perdem a autoridade com os filhos, daí querem ganhar na base do melodrama. Pai fala para o filho não chegar tarde em casa. Daí chega às 3 da manhã, a mãe está deitada no sofá passando mal, com um pano na testa. Estou quase tendo um infarto. Você quase me mata do coração. Fazem misericórdia. Deus não gosta disso, gente. Fala assim, Deus não gosta disso. Não tem autoridade na palavra, quer usar a autoridade do drama, da chantagem emocional. Fala assim, faz favor. Diga glória a Jesus. Versículo 28. Também não me permitiste beijar os meus filhos e minhas filhas, como se ele quisesse, mas tudo bem. Diga glória a Deus. Loucamente, pois agora andaste fazendo assim. Poder havia em minha mão para te fazer mal. Mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: guarda-te, que não fales a Jacó nem bem nem mal. Aqui o Labão não deixou de fazer uma ameaça velada. Eu tinha poder para te destruir. Irmãos, e o fato de Deus ter se interposto e ter falado com ele em sonhos é que era uma ameaça real. Fala para nós assim, cuidado com as ameaças. Salmo 112 diz assim: não temerá maus rumores, o seu coração estará firme, confiando no Senhor. Provérbios 28:1: fogem os ímpios sem que ninguém os persiga, mas qualquer justo está mais confiado do que o filho do leão. Mas entenda o versículo. Se você sofre uma ameaça, o que você tem que fazer? Aquilo que o rei Ezequias fez: levou as cartas ameaçadoras do rei da Síria e colocou perante o Senhor e disse: Senhor, a causa é tua. Diga glória a Jesus. Eu estava lendo um artigo numa revista falando assim, sabe aquele ditado, cão que ladra não morde? Esse ditado é mentiroso, porque cão que ladra morde sim. Diga glória a Jesus. Uma irmã conhecida nossa, ligada aqui à igreja, não é da igreja, mas ainda é ligada a nós, que teve uma sua irmã, que foi assim, era casada, e a irmã se divorciou, e o ex-marido a ameaçava de matar. E toda a família dizia assim: mata nada, que a ameaça não faz, cão que ladra não morde. Matou, e já faz 15 anos que matou. Matou mesmo. Fazem misericórdia. Então, quer dizer, tem alguma ameaça? Não dê uma de valentão assim, eu não acredito, o que vem de baixo não me atinge. Fazem misericórdia? Não. Não vai também morrer de medo, que isso é coisa de crente. Coloque em oração. Fala isso para um lado. Coloque em oração. Recebeu a ameaça: Senhor, eu coloco isso diante de ti. Como está escrito, Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. Eu coloco isso diante do Senhor. Desfaz, desarma todo o laço em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Versículo 30. E agora, se te querias ir embora, porquanto tinhas saudades de voltar à casa de teu pai, por que furtaste os meus deuses? Misericórdia. Fala assim, misericórdia. Quer dizer, Jacó ficou 20 anos na casa dele. Ele reconheceu, Labão reconheceu que foi abençoado pela presença de Jacó, porque Jacó era servo do Deus vivo, mas ainda falava: os meus deuses. Irmãos, a conversão exige um toque do Espírito Santo de Deus. Diga glória a Jesus. Por isso, você quer evangelizar alguém, tem que orar para que o Espírito Santo toque neste alguém. Não são as nossas palavras que fazem a obra, é o Espírito Santo de Deus. Amém? Versículo 31. Então respondeu Jacó e disse a Labão: eu temia, pois que dizia comigo: se porventura não me arrebatarias as tuas filhas.
Jacó temia, não era para menos, porque Labão não era de confiança mesmo. Fala assim, misericórdia. Mas, cá entre nós, agora o Jacó estava melhorzinho, mas o Jacó também não era de confiança. Diga glória a Jesus. Versículo 32. Com quem achares os teus deuses, esse não viva. Reconhece diante de nossos irmãos o que é teu, do que está comigo, e toma-o para ti. Pois Jacó não sabia que Raquel tinha furtado os deuses. Meu Senhor. Aqui Jacó falou uma palavra: com quem estiver esses deuses, que tal pessoa não viva. Um pouco depois disso aqui, Raquel morreu no parto de seu filho Benjamim. Esta palavra que Jacó proferiu se cumpriu. Diga glória a Jesus. Fala para o outro lado, toma cuidado com as tuas palavras. Meu Deus amado. Jacó não sabia. Não estamos falando hoje de pai que diz assim: eu conheço meu filho, e o filho faz coisa que ele nem percebe. Pois aqui era a mulher amada de Jacó que fez coisa que ele nem sonhava que ela tivesse feito. Então fala para o outro lado, tem coisa que você não sabe. Diga glória a Jesus. Irmãos, às vezes o crente pode assumir um papel de sabe tudo. Não faça isso. Fala para ela assim: não faça isso. Tem coisa que você não sabe. Às vezes a mulher age como se conhecesse o marido assim como a palma da mão. Tem coisa que você não sabe. A recíproca é verdadeira. Diga glória a Jesus. Versículo 33. Então entrou Labão na tenda de Jacó, na tenda de Leia e na tenda de ambas as servas, e não os achou. E saindo da tenda de Leia, entrou na tenda de Raquel. Então Labão foi na tenda de Jacó, de Leia, de Bila e de Zilpa, e daí que ia na tenda de Raquel. Por quê? Ele foi na ordem dos que ele achava suspeitos. O primeiro Jacó, o segundo a Leia, terceiro e quarto as servas. Quer dizer, o último que ele suspeitou que fosse fazer isso, a última pessoa seria Raquel. Fala para nós se as aparências enganam. Misericórdia. Diga glória a Jesus. Irmãos, por isso que o Senhor tem falado conosco, você tem que ser o mais verdadeiro em todas as situações. Fala para um lado, você tem que ser verdadeiro. Diga glória a Deus. Existem crentes que vendem a imagem assim, de que são infalíveis, de que são superiores, de que são ótimos, de que eles sempre estão bem. Irmãos, às vezes nós passamos isso sem perceber. Se alguém nos der um toque, meu amado, quebrante-se. Deixe transparecer as tuas fraquezas. Fala isso para um lado. Deixe transparecer as tuas fraquezas. Porque o apóstolo Paulo deixava. 1 Coríntios 2, eu estive convosco em fraqueza, temor, em grande tremor. E 2 Coríntios 12, ele diz assim: eu me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Quer ser cheio do poder de Deus, você tem que deixar transparecer as tuas fraquezas. Por quê? Porque tudo que Deus fizer em você vai redundar para a glória de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, porque se nós formos transparentes e as pessoas nos verem com as nossas falhas humanas, e as pessoas nos verem sendo usados com o poder nas mãos de Deus, as pessoas vão saber que é Deus. As pessoas vão dizer: é só o Senhor mesmo, porque eu conheço Ele, é só Deus. Diga glória a Jesus. E assim o nome do Senhor é glorificado. Fala para um lado, você tem que dar glória a Deus. Então, irmãos, nós temos que deixar transparecer as nossas fraquezas. Não podemos jamais vender uma imagem que não é verdadeira. Só que um pequeno lembrete: nós demoramos para reconhecer isso. Nós demoramos para enxergar os defeitos, as coisas que há em nós. Diga glória a Jesus.
Deus quer que nós sejamos mais abertos. Irmãos, é o modo de sobreviver neste fim de tempo. Irmãos, nós estamos no fim dos tempos. Diga glória a Jesus. As alterações climáticas são absurdas. Eu vi uma revista Veja, deve ser assim de uns 2, 3 meses atrás, reportagem sobre a temperatura da Terra que já aumentou, acho que 1 grau, quase 1 grau, e lá mostrava o tanto das geleiras que já não existem mais, etc. e tal. Irmãos, isso daqui para frente vai caminhar rapidíssimo. Irmãos, o futuro que espera este mundo é um futuro assustador. Quando começarem a acontecer essas coisas, erguei as vossas cabeças e olhar para cima, porque a vossa redenção está próxima. Fala para o lado, a tua redenção está próxima. É tempo de olhar para cima. É tempo de se fortalecer no Senhor. Para vencermos na vida espiritual, irmãos, Mateus 24, naquele tempo trair-se-ão uns aos outros, odiar-se-ão uns aos outros e mutuamente se escandalizarão. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O problema é o amor esfriando. Então nós temos que vigiar nisso. Fala para um lado, vigie nisso. Modo de vencer nesses dias, ter vínculos de verdade com os irmãos. Fala para um lado, vínculo verdadeiro. Glória a Jesus. Versículo 34. Mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo e assentara-se sobre eles. Apalpou Labão toda a tenda e não os achou. E ela disse a seu pai: não se acenda a ira nos olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porque eu tenho o costume das mulheres. Ele procurou, mas não achou os ídolos. Aqui Raquel mentiu. Era o costume da época que a mulher, nos dias de sua separação, ficava socialmente inapta. Então Raquel usou deste argumento para ficar sentada no camelo em cima dos ídolos para o pai não ver. Então ela mentiu, só que o salário do pecado é a morte. Fala para um lado, o salário do pecado é a morte. E a morte, ela vai nos matando lentamente. Você comete um pecado, ele não te mata hoje, mas ele te mata aos poucos. Depois você vai orar, não sente nada, vai ler a Bíblia, não sente nada, você vai sentindo desânimo, vai sentindo fraqueza, vai sentindo depressão. É o pecado que entrou e está te corroendo. Confessa e abandona o pecado em nome de Jesus. Versículo 36. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão. Respondeu Jacó e disse a Labão: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus móveis, que achaste de todos os móveis da tua casa? Põe-no aqui diante de meus irmãos e teus irmãos, e que julguem entre nós ambos. Estive 20 anos contigo. Tuas ovelhas e tuas cabras nunca abortaram, não comi os carneiros do teu rebanho, não te trouxe eu o despedaçado, eu o pagava. O furtado de dia, o furtado de noite, da minha mão o requererias. Estava eu de sorte que de dia me consumia o calor, e de noite a geada, e o meu sono foi-se dos meus olhos. Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho, mas o meu salário tens mudado 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, e o temor de Isaque não fora comigo, por certo me enviarias agora vazio. Deus atendeu à minha aflição e ao trabalho de minhas mãos e repreendeu-te ontem à noite. Irmãos, aqui Jacó pôde fazer uma repreensão verdadeira. Labão não pôde negar isso porque era tudo verdade. Jacó foi um excelente trabalhador. Quando algo do rebanho era roubado, Jacó restituía de seu próprio bolso para
não dizerem que ele é que tinha roubado. Diga glória a Deus. Versículo 43. Então respondeu Labão e disse a Jacó: estas filhas são minhas filhas, estes filhos são meus filhos, este rebanho é o meu rebanho, e tudo o que vês meu é. E que farei hoje a estas minhas filhas, ou aos filhos que tiveram? Agora, pois, vem e façamos concerto, eu e tu, que seja por testemunho entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra e erigiu-a por coluna. Então aqui eles estavam fazendo um acordo de não haver mais guerra. Diga glória a Jesus. Tem uma frasezinha que se diz corriqueiramente, e que é uma frase de sabedoria. Tem uma frase que diz assim: se alguém não serve para amigo, muito menos para inimigo. Frase de misericórdia. Labão não era pessoa com quem se devesse fazer um acordo, mas não era pessoa também para se manter em pé de guerra com ele. Diga glória a Jesus. Então era melhor resolver por ali mesmo. Não seria a melhor solução, porque os 20 anos passados não seriam resolvidos, mas era melhor parar a contenda por ali. Diga glória a Jesus. Fala para um lado, sempre é melhor parar a contenda. Às vezes, quando temos rusga com alguém, vem alguém, nós queremos resolver tudo, os 20 anos que se passaram. Não tem jeito. O livro de Provérbios diz assim: quem renova a questão, separa os maiores amigos, mas o que a encobre, busca a amizade. Diga glória a Jesus. Muitas vezes, o acordo é um remédio que aquieta grandes males. Eclesiastes capítulo 10. Diga glória a Jesus. Uma frase dos advogados é o seguinte: 1000 vezes um mau acordo do que uma boa demanda. Diga glória a Jesus. Fala assim, viu? Às vezes é melhor fazer um acordo, não vai resolver tudo, mas pelo menos cessa a guerra. Diga glória a Jesus. Fala lá do cessa a guerra. Em certas situações não dá para pôr tudo em pratos limpos, mas dá para cessar com a agressividade. Diga glória a Jesus. Jesus está falando hoje aqui. E disse Jacó aos seus irmãos: ajuntai pedras. Tomaram pedras, fizeram um montão e comeram ali sobre aquele montão. Era um costume da época de fazer uma refeição cerimonial, uma cerimônia de cessar fogo, uma cerimônia de anistia, de cessou a contenda. Chamou Labão aquele lugar Jegar Saaduta, quer dizer montão do testemunho. O mesmo nome em hebraico, Galeed. Então disse Labão: este montão seja hoje por testemunha entre mim e ti. Diga glória a Jesus. Versículo 49. E Mispá, que significa torre de vigia. Porque diz: atente o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro. Se afligires as minhas filhas, se tomares mulheres além das minhas filhas, ninguém está conosco. Atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Aqui nós encerramos. Fala para um lado, Deus é testemunha. Glória a Jesus. Vamos ficar de pé? Louvado seja o Senhor, Pai amado, queremos mais de ti, Senhor. Queremos nos derramar na tua presença. Queremos a plenitude do teu Espírito. Senhor, queremos ser mais espirituais, mais verdadeiros. Meu Deus, nós queremos ouvir mais as palavras verdadeiras do Senhor. Senhor, nós queremos ter mais discernimento entre o certo e o errado, mais discernimento, Senhor, das circunstâncias da nossa vida. Queremos amadurecer, queremos crescer. Senhor, livra-nos, meu Deus, de todo apego